A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, em minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa está, e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, em minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Deus da família, Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Deus da família é o Deus do nosso lar. Amém. Deus no comando, todas as coisas são possíveis. E quando a gente pensa sobre família,
a gente precisa entender que não poderia ser projeto de outro ser. Só Deus teria capacidade para pensar em alguma coisa de tanta complexidade com a probabilidade de dar certo. Você imagina bem, não é? Deus faz o homem e a mulher completamente diferentes, faz com que eles sintam o desejo de abrir mão, cada um, da sua individualidade, para que agora ambos sejam uma só carne, convivam juntos. Isso precisa dar certo e ainda deve ser uma relação plenamente feliz. Tenta explicar isso se não for coisa de Deus. Quem poderia imaginar algo desta complexidade, admitindo a possibilidade de dar certo? Então eu gostaria que você analisasse agora a sua família. Qual é a composição da sua família? Hoje pela manhã eu apresentei a minha, não é? Eu disse que a minha família é uma casa de loucos, não é? Quando nós estamos juntos, só nós nos entendemos, às vezes. Mas eu não admito que exista nenhuma outra que seja melhor do que a minha. Cada um de nós, plantados, fomos ali por Deus, com o nosso jeitão, não é? Com as nossas características particulares e pessoais, para que pudéssemos completar um ao outro. Lá em casa eu vejo a Rosimar apaixonada por um telefone. Rosimar é aquela pessoa que pega o telefone e dá gosto de você ver. Ela não está nem aí se tem que pagar no final do mês, não é? Ela começa a falar no telefone, é um negócio impressionante. Ela, Lívia, Flávia. E do outro lado tenho eu, que sou o exemplo da praticidade. Telefone para mim é para dar recado. E eu ligo para minha filha e pergunto, lá em Brasília, Flávia, está tudo bem? Ela diz, está. Eu desligo e ponto final. E aí Rosimar briga comigo, a gente leva mais tempo brigando por isso do que eu poderia estar falando com Flávia. E Rosimar diz, mas você levou esse tempo todo sem falar com ela, liga, pergunta isso e desliga. Eu falei, Rosimar, eu queria saber se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, pronto, está cumprido o projeto. Nós nunca vamos nos entender nisso. Esse é o desafio de ser família. A gente não vai se entender nisso. Aí Deus vai lá e coloca duas filhas. Uma parecidíssima com ela, outra parecidíssima comigo. No jeitão, na beleza, as duas parecem com ela. Na inteligência, parecem com nós dois. Uma não gosta de muita conversa no telefone, a outra se delicia. É bonito ver elas duas conversando ao telefone. Como que isso pode dar certo? É um pequeno detalhe, mas há divergência em outros grandes detalhes. Tem coisas na nossa composição familiar que, por mais que nós queiramos que todos pensem igual, nós não conseguimos. E é bonito que isto aconteça, porque é exatamente na nossa diferença que Deus vai fortalecendo a ideia da necessidade de sermos complemento. Eu tenho que ser o complemento daqueles que comigo formam essa casa, mas eles também precisam ser o complemento da minha vida na composição dessa família. Então, queridos, pensar sobre esse projeto de Deus é algo tremendamente sério, é de uma beleza incalculável e de uma responsabilidade tremenda, porque o homem, quando consegue entender que a família é projeto de Deus para o seu bem-estar, para o seu fortalecimento aqui na terra e para que ele se torne pleno e completo, então ele consegue de fato ser feliz em meio a todas essas loucuras que estão acontecendo nessa sociedade desenfreada que vivemos. Essa é a minha compreensão de ser família cristã. E eu tenho dito isso lá em casa a cada tempo que podemos estar juntos. Nós precisamos fazer diferença. Com toda a nossa loucura, as pessoas precisam saber que nós somos plenamente realizados
pela maneira como Deus nos tratou. E aí a gente consegue amar ao cônjuge, não porque ele mereça, porque se a gente for amar por merecimento, a gente se perde, mas a gente ama o cônjuge em respeito a Deus. E aí eu olho para Rosimar e vejo todo dia, Deus foi bom comigo, Deus foi bom comigo, e de fato Deus foi bom comigo. Eu sozinho não teria competência para conseguir tal feito, tal intento. Na compreensão dela, ela vê em mim um grande desafio cristão, e ela diz todo dia para Deus: tenha misericórdia de mim e me ajuda a carregar essa carga. E Deus vai tendo misericórdia e vai ajudando para que a carga seja carregada. Você compreende isso? Isso é família. Família não é lugar de perfeitos. Família é lugar de seres humanos normais, que têm as suas circunstâncias positivas e também as negativas, que aceitaram um desafio. Qual é esse desafio? Estarmos juntos, vivendo o que Deus planejou. E aí vocês pensam e nos convidam aqui para pensarmos sobre esse tema, a família e os desafios de um novo tempo. E aí eu disse para você hoje, na manhã desse domingo, que eu não sabia mais o que eu iria fazer aqui. Aliás, todo pastor, quando ele é convidado, ele deve, por antecedência, antes de aceitar o convite, saber qual é toda a programação, não é? E aí vem o Arlênio eu conheço, né? E eu tenho certeza que foi abençoador. Depois vem o Silas eu também conheço, e eu tenho certeza que foi abençoador. E eu fiquei imaginando o que eu vou fazer lá. Eu poderia estar em Casimiro de Abreu, agora com a minha igrejinha, com o meu povão, abençoando e sendo abençoado, e agora estou aqui diante de um problema seríssimo, porque nós temos que pensar ainda sobre esse tema. E nós temos que descobrir ainda na noite de hoje algumas circunstâncias advindas da palavra que possam fortalecer os nossos laços familiares diante desta proposição. Há desafios nesse mundo novo que precisam ser vencidos pela família cristã. Há desafios que estão aí sendo apresentados diariamente à nossa casa, aos nossos familiares. E se esta é a verdade de Deus, então eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida, e que de alguma maneira esta palavra ela será abençoadora para você, da mesma forma como ela já foi abençoadora para mim e para minha casa. E eu quero então propor a você que a gente vá lá ao texto que vocês escolheram como divisa para esses dias que estamos tratando com esse tema. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, eu quero ler na minha versão o verso de número 2, ele faz a seguinte proposição: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo sugerindo isto à igreja em Roma, quando eu vejo esta proposta sendo apresentada, e é claro, ela veio do coração de Deus para o coração daquele pastor, para que ele então pudesse traduzir a todos os irmãos que estavam ali reunidos e fazendo a obra acontecer, havia uma questão muito definida, muito clara. Deus estava sugerindo àquela igreja, e eu quero transformar a ideia de igreja na ideia de família, a minha e a sua, um posicionamento frente a todas as coisas que estavam diante dos olhos daquelas pessoas. E elas precisavam entender que a missão que lhes fora confiada, ela precisava ser desenvolvida de maneira que os resultados fossem resultados, antes de tudo, agradáveis a Deus. E a ideia do mundo em que estamos é desafiador, e realmente é desafiador.
E eu estava participando de um congresso de liderança, e um dos preletores que estava ali, a gente dividia aquele congresso. Na sua palavra de sábado à noite, ele disse o seguinte: eu fico muito feliz em ver a loucura do mundo. Eu fiquei imaginando, meu Deus, o que vai sair daí, não é? E ele disse: quanto mais enlouquecido o mundo está, mais desafiado eu sou. Quanto mais o mundo se enlouquece, maior é a minha missão e a minha responsabilidade. E ele faz uma exposição fantástica desse texto, mostrando que esse fator não pode ser um fator de inibição, não pode e não deve ser um fator que nos leve para a defensiva, muito pelo contrário. Esta sociedade enlouquecida é a porta aberta para que eu e você entremos com a palavra de salvação, produzindo ali uma oportunidade ímpar para que o Espírito Santo de Deus produza convencimento da justiça, do juízo e do pecado na vida de cada ser humano. Mas eu e minha família, de que maneira nós entramos e como precisamos entrar nesse projeto? A primeira coisa, nós precisamos entender de que forma as dificuldades se apresentam na nossa casa. E nem sempre as dificuldades vão se apresentar dentro da nossa casa da maneira como nós temos pontuado. E as pessoas parece que elegeram alguns aspectos que, se presentes na família, identificam então uma família com problema. E eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que a Bíblia nos ensina. É claro que todos os aspectos que são inesperados na nossa vida familiar, eles causam sim dificuldades, mas nem todos eles são e constituem-se em o grande problema da nossa casa. Os grandes problemas que estão dentro do nosso lar, presentes na nossa composição familiar, eles precisam ser observados à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus me sinaliza para alguns aspectos muito presentes nesse século, muito presentes nesse tempo, onde nós estamos com a responsabilidade de sermos uma família segundo o coração de Deus, para vencermos todos os desafios de uma sociedade que não conhece esta maravilhosa graça de Deus. E aí a palavra vai me sinalizar da seguinte maneira: primeiro objeto de preocupação minha, da minha esposa, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos genros, é saber que a palavra de Deus determinou que haveria um tempo aonde o saber se multiplicaria. Ora, mas isso é um problema? Pode se constituir em um gravíssimo problema. Você já parou para pensar que é fato, isso é discurso verbalizado por muitos pais, que no século passado, na minha geração, era muito mais fácil educar as crianças? E qual é a argumentação que é apresentada? A gente dizia, não faz, e a criança não faria. A gente olhava e a criança abaixava a cabeça e respeitava. E hoje, nós estamos vivendo uma relação com os nossos pequeninos, onde eles olham nos nossos olhos e eles mostram de maneira muito clara a sua concordância ou discordância para aquilo que estamos a eles apresentando. As nossas crianças estão adquirindo conhecimento muito mais rápido. As nossas crianças estão sendo levadas a um nível de conhecimento muito acima do que nós naquela época recebemos e muito além daquilo que alguns pais estão podendo receber nos dias de hoje mesmo. A nossa igreja tem um projeto que é uma das coisas que mais me sensibiliza. Nós entramos na área educacional e dentro desse projeto da área educacional há um braço que nós colocamos em nosso coração trazer educação para pessoas de idade avançada que não sabiam ler nem escrever. E hoje nós temos quase 90 pessoas estudando conosco, sendo alfabetizados, já estamos no 4º ano desse trabalho.
E agora essas pessoas já estão fazendo a primeira série, outras já estão indo para a segunda série. Brigadão. E é muito interessante a gente sentar ali diante de cada momento em que um bloco daquele projeto é encerrado. E naquela noite de festa a gente ouvir os nossos alunos dizendo por que eles continuaram. E é impressionante que a maioria deles dizem assim: Pastor Rafael, eu não vou desistir de aprender. E sabe por quê? Porque agora dentro da minha casa eu consigo conversar de igual para igual com os meus filhos e com os meus netos. A maioria daquelas pessoas precisavam de uma criança, como que se muleta fosse para ir ao banco, para dar preço no seu trabalho. Nós temos um pintor lá e ele diz assim: você não imagina, camarada, como você me fez bem. Eu agora coloco preço no meu serviço e agora eu sei quanto vale cada nota. E de primeiro, sabe como isso era feito? Eu recebia o convite para fazer o trabalho, levava o meu filho comigo. E quando a pessoa dizia o que era o serviço, eu falava: e aí, quanto que eu devo cobrar? E eu ficava na mão do meu filho. E isso para mim começou a me envergonhar por demais. Nós estamos diante de um momento onde a mulher, ela resolveu experimentar tudo aquilo que Deus a ela, na pessoa de Cristo, ofereceu. E aquela história de mulheres que ficavam sentadas dentro de casa, ouvindo somente determinação do marido: faz isso, faça aquilo outro, pela graça de Deus está acabando. E as mulheres hoje, elas foram à luta, elas estudaram, elas se formaram, elas alcançaram um lugar de destaque na sociedade, elas estão buscando um lugar de igualdade nos lugares de serviço, com salários iguais e com, consequentemente, a responsabilidade no âmbito familiar começou a aumentar para todo mundo, e isto é sensacional. Veja como é agradável você reunir uma família ao entorno da mesa e esta família ter sobre o que conversar, e todo mundo poder participar desse negócio. Que libertação nós recebemos, que liberdade obtivemos com isso. Nós não somos mais aquela geração onde os filhos não poderiam dar opinião, onde a mulher muitas vezes não podia discordar. Hoje não, o entorno da mesa na nossa casa é um negócio impressionante, porque você chega lá, traz a sua argumentação e daqui a pouco você recebe uma palavra contrária, e sabe de quem ela está vindo? De um filho. E aquilo gera um tempo de conversa, e a gente entra a noite adentro, discutindo sobre vários temas, mas muitas famílias se perdem aí. Porque quando nós buscamos conhecimento que não seja fundamentado na palavra, a própria palavra diz que a letra pela frieza da letra ela mata. Eu fui para uma reunião do conselho lá da igreja. Na igreja tem muita reunião não, sabe, pastor? A gente tem uma galera grande lá de ministério. É o seguinte: cada um dá conta do seu. Se der certo, deu certo para todo mundo. Se der errado, dá errado para todo mundo. E depois a gente chega no dia 31 e faz um cultão de gratidão ao Senhor, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Mas eu fui para uma reunião porque a gente ia tratar um tema muito sério. Era uma questão voltada para união estável. E eu fiz um estudo, um negócio sensacional. Eu me orgulhei do estudo que eu fiz, cara. E eu fui a fundo procurar defender essa tese, porque eu estava vendo um movimento muito grande na Convenção Batista Brasileira, na Convenção Batista Fluminense, muitos dos nossos líderes tratando essa matéria com muita naturalidade. Eu falei: esses camaradas estão tratando com muita naturalidade, por que só nós que não vamos tratar? E lá fui eu para aquela reunião. Eu fui com uma argumentação de dar inveja. Eu falei: mas não vai ter uma criatura aqui que vai se opor. E aí fui lá e falei. Quando eu acabei de falar, eu ouvi aquela vozinha assim: pastor, peço a palavra. A voz era conhecida. E não era a voz da minha esposa. Era a voz da minha filha.
Quando eu ouvi a minha filha me dizendo, pastor, peço a palavra, eu tremi de alto a baixo, porque lá em casa ninguém me chama de pastor. E esse foi um acordo que nós fizemos, respeito quem pensa o contrário, mas lá em casa é assim, se me chamar de pastor, eu não atendo, não ouço, não dou a menor confiança, se for para pedir dinheiro, então aí é que não vai mesmo, né? Lá em casa é papai e meu bem, meu amor, ó coisa linda. Pensa bem, você ouvir há 37 anos da mesma mulher, cara, meu amor, isso é coisa de Deus, não é? Para um sujeito assim, é coisa de Deus. Então, esse é o trato. Quando eu ouvi Lívia dizer, pastor, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu olhei para ela, e eu quando não estou muito à vontade, eu olho de lado. Eu não olho direto, eu fico olhando assim, né? E eu comecei a olhar de lado para ela. E ela falou assim, eu gostaria de afirmar para o senhor que o seu estudo foi muito bem feito. Eu falei, fala logo que nós vamos brigar. Minha ideia já era voar no pescoço dela. Eu já queria esganar, porque eu já comecei a pensar, isso é falta de respeito, isso é abuso de autoridade. Ela é advogada, e é advogada da igreja. E ela disse assim, a sua argumentação é linda, mas o seu conhecimento jurídico da matéria é horroroso. E aí, qual é a saída? Você já tem filho? Já? Qual a idade dela? 2 anos e meio? É único? Está chegando. Vai ser menina. Não, então são gêmeos, porque tem uma menina aí, pode ter certeza disso. Deus não pode gostar mais de você do que de mim, né? Você tem que sofrer um pouco também, pode ter certeza disso. Então eu, quando ouvi aquela expressão, eu fixei os olhos nela e disse assim, olha só, a reunião está encerrada aqui, a matéria está sobre a mesa, e você tem um dia para me apresentar fatos, documentos e lei. Terminei a reunião com essa cara que eu estou aqui. Eu estava brabo, eu estava zangado, eu estava invocado. Eu falei, rapaz, o que é isso? Diácono pode me desrespeitar e tal, todo mundo pode me desrespeitar. Agora minha filha não, é filha do coração, eu fiz com tanto carinho, pensei, não é? Cuidei, preparei. Ela é advogada porque eu sugeri, não é? Eu acho que ela gosta, é boa no negócio. E eu fui embora para casa com uma certeza, ela não ia dar conta daquilo. No outro dia, eu fui para casa almoçar, quando cheguei no meu escritório, estava lá uma papelada, e aí quando eu entrei no escritório, sentei, abri aquele negócio, era tudo lei. E o meu celular piscou. Tá. Mensagem. E ela disse assim, meu querido pastor, os documentos comprobatórios para minha tese estão sobre a sua mesa. Por gentileza, leia e me dê uma volta. Sabe o que aconteceu lá na igreja? Eu peguei meu trabalho todinho, que eu levei um tempão fazendo, guardei, e não sei se eu vou ter oportunidade de usar. Ela estava certa. Depois que isso aconteceu, aí me deu uma alegria, eu conto isso com um orgulho tremendo. Agora olha como é que muda a minha feição, está vendo o sorriso? Largo, aberto, de orelha a orelha. E eu posso dizer para os meus colegas assim, cara, minha filha fez um trabalho, que se você quiser conhecer para tratar essa matéria lá na sua igreja, vale a pena conhecer. Agora mudou a história. E a ideia é que a bênção do conhecimento chegar dentro da família, produz a possibilidade do crescimento de todos na mesma dinâmica, mas esse conhecimento precisa ser pautado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E Daniel 12:4 diz assim, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Não há como fugirmos disso. Agora, qual é o tipo de conhecimento que nós vamos estar proporcionando à nossa família? Isso tem que acontecer a partir de uma ação minha e sua.
Esta realidade é bíblica, vai acontecer. As pessoas estão tendo informação em uma velocidade tremenda. Então seja você mais veloz e produza dentro do ambiente da sua casa o conhecimento acerca das coisas de Deus, porque a partir daí todos os demais conteúdos absorvidos, eles serão muito benéficos a todos nós. Segundo momento que a Bíblia me ensina, é que a nossa casa poderá viver um tremendo engano religioso. As nossas famílias hoje estão sendo bombardeadas de tudo que é jeito. Eu recebi agora de um grupo de pastores um vídeo lá em Jerusalém, no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Um pastor batizando uma camisa do Atlético Mineiro, 7 vezes mergulhando, porque o Atlético Mineiro é um time muito bem montado, com uma estrutura muito bem montada, mas não consegue jogar um futebol de ponta, e o camarada está em Israel, mergulhando 7 vezes nas águas do Rio Jordão, uma camisa do Atlético Mineiro, e dizendo: a partir de agora, todas as maldições do meu clube querido foram jogadas por terra. Você imagina bem a minha família vendo esse vídeo? Eu sou vascaíno, meu. Você pensa, gostou? Você pensa minhas filhas que eu instruí nesse caminho, elas vão querer ir a Jerusalém, elas vão querer levar não só uma camisa, elas vão querer levar São Januário e vão mergulhar lá 70 vezes, e elas vão acreditar nisso. Minhas netas, que eu tenho tentado disciplinar, porque os pais são diferentes, e isso é responsabilidade deles. De que maneira elas observarão isso? Parece brincadeira, mas a minha neta viu esse vídeo comigo e ela disse: vô, isso é verdade? Eu falei: minha filha, não é verdade. Fantasmas de uma religião que não tem embasamento na palavra estão cirandando as nossas casas. Um evangelho fácil, um evangelho onde todas as coisas são permitidas. O evangelho da permissividade tem adentrado os nossos lares de uma maneira impressionantemente séria. Se amamos a família que Deus nos deu, é tarefa nossa mostrarmos a cada integrante dessa família que Deus não mudou. Esses aspectos de renovação no conceito da vida cristã, eles são produzidos por homens e mulheres, como a própria palavra de Deus diz, que estão se valendo de um momento de fragilidade da humanidade para usurpar deles o direito de observação. Veja bem o que a Bíblia nos ensina, Mateus 24, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ouça isso: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem que ser tema de roda, de conversa dentro da nossa casa. Tem que ser tema para o cafezinho da tarde de sábado. Tem que ser tema para as madrugadas ao entorno da mesa. Precisa ser matéria tratada neste ambiente com todos os integrantes da casa, porque eles são alvos destas deturpações que aí estão. O meu neto mais novo lá de Brasília, ele está estudando numa escola, e aí a professora resolveu cantar a música do Homenzinho Torto. E tem algumas pessoas, tem um monte de gente que acha que é profeta, né? E tem um monte de gente profetizando que ele vai ser pastor. Ele gosta de se vestir como avô, ele é para frente toda a vida, né? Ele responde, ele tem argumentação para tudo, é um negócio impressionante. E a professora começou a cantar a musiquinha do Homenzinho Torto, fazendo adaptação, porque é uma escola aberta a todo mundo e não pode ser valorizado nenhum aspecto religioso e doutrinário.
Aí ela substitui a Bíblia pelo livro e Jesus pelo livro. E ela começou a cantar, achando que estava abafando, né? E quando chegou nessa afirmação, ele levantou e falou assim: está errado. E ele é assim mesmo, ele fala assim. Ele não tem esse negócio de pedir a palavra. Se fosse o mais velho, estava com o dedinho levantado até agora, né? Para poder ver se alguém ia ouvir. Ele não, ele fala assim: está errado, professor. Tia, está errado. É a Bíblia e é Jesus, não é livro não. E aí ela passou uma mensagem para minha filha dizendo: Flávia, me ajuda a domar esse garoto, porque ele vai me deixar em dificuldade. E aí Flávia passa uma mensagem para a gente, e eu falando com Flávia, eu disse: Flávia, não ajuda nada não. Deixa ele. Não é isso que você tem ensinado? Não é isso que a gente tem anunciado dentro da nossa casa? Então, independente de onde ele esteja, quem tem que ter a argumentação defensiva é ele, para que amanhã, na universidade, ele não passe pelos desafios dolorosos que os nossos filhos estão passando, de chegarem lá e apostatarem da fé, porque não tem argumentos diante dos sociólogos e filósofos que estão dentro das universidades. Quantos dos nossos jovens nos deram a alegria de passar nesse vestibular, essa coisa que eu não sei quem foi que inventou? Ganharam o direito de entrar numa universidade. E daqui a pouco você vai ser surpreendido com o fato de ter agradecido a Deus uma porta que se abriu para alguém que entrou nela e se afastou por inteiro de Deus, porque não teve argumentação com as divergências que lhes foram apresentadas nos bancos escolares. A palavra ainda me ensina que entra na nossa casa algumas perturbações que são naturais, principalmente nas áreas sociais e políticas. Quantas famílias que estão hoje completamente destruídas, inclusive dentro da igreja, por causa desses temas? São temas nevrálgicos, são temas que provocam aquilo que a gente tem de mais complicado, não é? Que é o nosso direito de defesa, é a nossa bandeira, é a nossa capacidade argumentativa, é o direito de expormos aquilo que pensamos. E parece-me que, diante de cada vitória que eu tenho, eu estou trabalhando para consertar uma sociedade. Eu tomei uma atitude, e isso eu tenho tomado nos grupos sociais que eu participo, nas redes sociais que eu participo, família, ministério, pastor, igreja. Eu não entro em discussão sobre política. Eu não entro em discussão sobre questões sociais, quando eu percebo claramente que os argumentadores, eles não estão a fim de encontrar um caminho, eles estão a fim de impor os seus ideais e os seus objetivos. E é exatamente por essa moda que nós estamos vivendo no Brasil que vivemos. Não se discute ideias, se impõem pensamentos e posicionamento. Para mim é tão radical quem diz que Lula tem que morrer, como aquele que diz que Temer tem que morrer. Para mim é tão radical dizer que Lula roubou o Brasil todo, como querer dizer que Temer roubou o Brasil todo. Para mim o radicalismo não leva ninguém a lugar nenhum. Ele é sempre um ponto extremamente perigoso. Mas como isso tem destruído famílias? Eu tenho 2 famílias na Primeira Igreja Batista em Casimiro de Abreu, que eles estão sem se falar há mais de 3 anos. E são irmãos de sangue. E qual é o motivo? Política. Agora, de que maneira que a gente tem que tratar essas coisas? Elas são situações que vão entrar na nossa casa. Você pode ter um filho extremamente politizado. E é bom que você tenha um filho extremamente politizado. Agora, o fato do seu filho ser extremamente politizado não faz dele detentor da verdade absoluta. Todo mundo que é politizado tem que ter preparo para ouvir uma contra-argumentação.
porque o seu processo de interpretação pode divergir do meu, a sua percepção dos fatos pode divergir da minha percepção dos fatos, e quem está certo e quem está errado. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina. Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará, ouçam isso, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Eu posso perceber que a minha casa tem tratado de temas que são temas de altíssima relevância, mas também temas que são espinhosos. Mas eu não posso permitir que esses temas tirem de nós a alegria do estarmos juntos para crescermos como instrumentos nas mãos de Deus. Então é de competência minha e sua, que quando esses temas de alta complexidade começarem a fazer estremecer as nossas relações familiares, eu me reporte à palavra e lembre a cada um dos integrantes da minha casa que não haverá mudança, porque Deus determinou que estas coisas estariam acontecendo sobre a terra. E aí a questão é, você acredita em Deus ou não? Porque se você acredita em Deus, você pode ter o melhor princípio, a visão mais alargada e clara de uma ação para mudanças, mas essa terra não experimentará paz. Essa terra não experimentará justiça. Esta terra, ela está em desobediência à vontade de Deus. E enquanto ela não se curvar, não haverá bênção sobre a terra. Então a pergunta é: por que estremecermos as nossas relações familiares, se nós sabemos qual é a determinação de Deus? Eu tenho que correr, que minha esposa me chamou a atenção, que de manhã eu passei muito da hora. Estará dentro do nosso ambiente familiar a iniquidade, e crescente, em estado crescente. Tivemos uma notícia assustadora aí há 15 dias. Um pastor aqui no Espírito Santo. Um rapaz bem apanhado. Estive vendo algumas fotos dele. Camarada bem arrumado, com óculos bonito, uma aparência de galã de cinema, um negócio impressionante, uma igreja bonita, uma esposa bonita, filhos bonitos, pessoas que estavam acreditando nele como homem ungido de Deus. Aquele camarada é tomado por uma ação extremamente cruel. E aonde que essa ação se desenvolve? Dentro do ambiente familiar. Ele violentou e matou o filho e o enteado dentro de casa. E nós queremos encontrar explicações para essas coisas. A explicação está aqui. Veja bem, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo dentro do ambiente da nossa casa crescer isso. E se nós não trabalharmos para modificarmos essas situações, nós veremos a vitória de Satanás dentro do ambiente da nossa casa. Os nossos filhos não podem ser induzidos a competir entre eles. Os nossos filhos não podem ver uns nos outros adversários a serem vencidos. Muito pelo contrário. Nós precisamos alimentar no ambiente da igreja o fato de que somos um corpo, uma família bem ajustada para vencer os embates contra Satanás. Quantos pais que percebem crescer dentro de casa
esse espírito de competição, e muitas vezes valorizam isso, muitas vezes estimulam isso, muitas vezes fazem com que essas coisas estejam crescendo, como se alguma vantagem pudesse existir ali. Queridos, uma família, para vencer os desafios que estão aí, ela precisa cada vez mais entender que nós precisamos ter saúde plena, para que o corpo todo possa marchar, possa ouvir a ordem de Deus, marche. Qualquer elemento da nossa casa que esteja adoecido, ele impede a movimentação plena do corpo. Qualquer elemento da nossa família que esteja adoecido, seja a doença de que natureza for, física, psicológica, emocional, não interessa, ele dificulta o movimento de todo o corpo. Precisamos olhar para a nossa casa, fazendo com que as pessoas queiram crescer em amor, que é o vínculo da perfeição. Precisamos gastar tempo ensinando isso uns aos outros. A Rosimar diz que o Lucas chegou na nossa família para nos ensinar a declarar amor. Ele é um negócio impressionante. Aquele moleque, ele declara amor com uma facilidade que é de chamar a atenção. Eu fui buscá-lo lá em Brasília para passar férias aqui comigo, e estávamos lá, ele, uma porcariazinha desse tamanho assim, e eu, no aeroporto, esperando a hora do embarque, sentei para tomar um café, e ele olhou para mim e disse assim: aí vô, e o meu? Aí eu falei para a menina: traz um café para ele. Ela olhou para mim com aquela cara de mãe apavorada, não é? E ela disse assim: mas essa criança desse tamanho vai tomar café? Eu falei: expresso e sem açúcar. Que me perdoe os nutricionistas, não é problema meu, ele tem pai e mãe, eu sou avô. E avô está escrito na Bíblia, não tem esse compromisso. E aí sentamos, tem uma foto que dá um quadro. Nós dois sentados, em uma mesa, a menina traz o café para mim, o copinho de água mineral, e ele ficou olhando para ela assim, e ela olhando para ele, ele olhando para ela. E eu falei: ó, traz igual, porque senão você vai ter problema. E ela trouxe tudo, ele pega a água mineral, toma, depois pega a xícara de café sem açúcar, toma, e ele sai correndo. E daqui a pouco ele voltou, aquilo já estava cheio de gente naquela fila para embarcar, porque tem gente que quando vai embarcar, pensa que o avião vai sair antes, né? Então sai todo mundo achando que tem que entrar primeiro, o avião só sai depois que todo mundo está lá dentro, né? E aí estava aquela mutueira de gente, ele chegou no meio de todo mundo e disse assim: vô! Eu disse: o que foi? Eu te amo, tá? E eu falei: tá bom, eu já estou tão acostumado com ele fazer essa declaração, e de repente eu olhei para frente, tinha uma senhora sentada na mesa à frente da minha, e ela estava chorando. E eu fiquei olhando para ela, eu falei: agora eu pergunto se ela está passando mal, e ela virou para mim e disse assim: que coisa linda, ele sempre faz isso? E eu disse: de 5 em 5 minutos. E a gente não aguenta mais. E ela falou assim: ah, moço, o senhor não sabe o que eu daria para ouvir o que o senhor acabou de ouvir. É seu filho? Eu disse: não, de jeito nenhum, é meu neto. E ela disse: ah, melhor ainda. Ele tem essa facilidade, ele expressa o que ele sente, ele agradece as coisas, ele demonstra alegria com cada situação que você promove para ele. E esse é um negócio sensacional, é um negócio fantástico, porque quando ele está dentro de casa e a família está toda reunida, não tem jeito, você tem que entrar na dele, porque senão a coisa fica feia. Ele não para, ele vai ficar te falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, até você responder: eu também te amo. Enquanto você não responder, ele não para, e ele não para mesmo não. Queridos, quantos de nós temos empobrecido essa relação conjugal, familiar, pelo simples fato de não externarmos aquilo que estamos sentindo? Diga à sua família o que você sente,
Diga da maneira como você souber dizer, diga. E você que vai ouvir, ouça da maneira que esse indivíduo souber falar. Mas o interessante é que essas expressões de amor, elas estejam nutrindo uma casa para que o diabo não tenha vitória contra ela. Mas eu concluo chamando a sua atenção para algo que é muito sério. A nossa casa, ela poderá ser visitada pelo esfriamento da fé. Pelo esfriamento da fé. Eu não sei quantos de vocês já passaram por experiências extremamente sérias dentro de casa. Mas como é ruim a gente ver a nossa casa sendo afetada por um esmorecimento de fé de qualquer um dos nossos integrantes. É necessário que nós aprendamos que o diabo, ele tem sede da nossa vida. E muitas vezes ele não vai atacar diretamente a mim ou a você, mas ele vai por vias paralelas, por caminhos alternativos, e ele atinge um dos seus. E há uma possibilidade muito grande de você ser destruído exatamente aí, quando um dos seus é atingido. Olha o que 2 Tessalonicenses 2,3 nos ensina. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, o afastamento da fé, da sã doutrina, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Os nossos filhos estão sendo rodeados por filhos da perdição. A esposa está sendo rodeada por filhos da perdição. Você está sendo rodeado por filhos da perdição. E não brinque com isso, porque a sua casa poderá ser visitada pelo esfriamento de um ou alguns dos seus integrantes em relação à fé, à genuína fé em Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sua igreja, teu reino é sempre eterno. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.